Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Olha que saudade eu tô de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. E aí, como é que vocês têm passado esses dias? Reinando em vida, abençoado? Temos que reinar em vida porque nós temos o conhecimento. E o conhecimento é aquilo que não nos atribula. É muito pelo contrário, nos traz paciência e esperança, não é verdade? Então, muito obrigado a todos os inscritos nesse canal. Estamos chegando aí a quase 22 mil inscritos. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por vocês aí que têm se identificado com as nossas mensagens, que têm se inscrito nesse canal. Muito obrigado à família da fé. Como eu sempre falo, um beijo no coração de vocês, tá bom? E para você aí que está assistindo essa mensagem, que já vem um tempo assistindo as mensagens aqui do nosso canal, olha, se inscreva, é totalmente grátis, e você fica alinhado, né? Com palavras iguais a esta que você vai ouvir hoje. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, tá bom? Claro que se você gostar, mas você já sabe que vem coisa boa aí, já deixa o seu like, tá bom? Comentem à vontade, tá? Comentem. Tenham críticas, os críticos aí, muito obrigado a todos os críticos. Aqueles que não aceitam essa palavra, mas que são elegantes, né? Muitos deles aí são elegantes. Muitos não falam nada, mas ficam ali pesquisando. E outros se sentem motivados a participarem também, né? Colocando o ponto de vista que vocês aprenderam, né? Como vocês aprenderam a interpretar a Bíblia. Porque aqui nós temos uma forma diferente, né? Aqui nós analisamos o contexto, nós vemos tudo, o seu original, claro, entendemos a primeira vez que apareceu, sabemos para quem foi escrito. Isso vai nos dando mais base. Por isso que a gente critica o sistema religioso, porque eu vim de lá, 25 anos lá, e olha, eu nunca vi um pastor trazer um contexto, sinceramente, nunca vi. Olha, o contexto dessa passagem aqui é isso. Nunca vi. Então aqui nós oferecemos isso tudo para você. Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, se você amar, compartilhe. E se você quiser que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar, com mensagens iguais a esta, toca o sininho que o YouTube vai, a Graça Pura está no ar. Tá bom? Bom, deixa eu falar aqui do livro, do nosso livro. Olha, esse livro tem transformado vidas. Olha, abençoado, esse livro aqui tem transformado vida. Olha, uma coisa muito séria. Estou ouvindo relatos, tá? Tem abençoados que já compraram de presente para outras pessoas. E essas pessoas, simplesmente as escamas dos olhos delas abriram ao ler esse livro. E sim, abençoado, esse livro aqui. Muitos hoje estão alcançando a liberdade. E tem mais um negócio, muitos irmãos também que compraram esse livro, eles já até estão entendendo melhor a Bíblia. Já estão com outros assuntos. Alguns têm me relatado que Deus tem aberto o entendimento deles para outras revelações que Deus com certeza fará para aqueles que estão antenados, para aqueles que estão que creem, se submetem a essa palavra. Então, muita gente está me relatando, muitas coisas têm acontecido. Para você que ainda não adquiriu esse livro, adquira hoje mesmo. Mas como é que eu faço, André? Me acesse lá no WhatsApp que eu explico tudinho para vocês, tá bom? Está aparecendo para vocês aí o número do nosso WhatsApp. Olha, o Roberto até falou assim, André, você nunca fala que o livro é capa dura. Abençoado, o livro é capa dura, tá? O que significa isso? Que o livro vai durar mais tempo, tá bom? Então, se você realmente quer sentir essa diferença na sua vida, compre esse livro, tá bom? E tem mais uma coisa, abençoado. Nós temos aqui no último capítulo um desafio. Depois eu vou falar para vocês em outra oportunidade que desafio é esse desse livro. E olha, os abençoados estão sendo desafiados. Então, muito obrigado a toda essa família, a família da fé. Está aí. Aí você vai encontrar estudos, tá? Estudos meus, que eu estudei a história de como surgiu dentro do sistema religioso essa falsa doutrina. Depois eu venho trazendo esse estudo, tá bom? É uma coisa que eu trouxe, eu tive um trabalho de fazer e juntar todos esses anos que a gente tem de entendimento dentro da Bíblia. Então eu trago aí uma passagem de Jonas, eu falo sobre o rico e o Lázaro, né? Uma passagem muito conhecida pelo sistema que distorce, tá?
adquira hoje mesmo esse livro. Tá bom, abençoados? Bom, agora sim estamos livres, leves, soltos, né? Vamos então passar a mensagem de hoje, que é um corte tremendo para as nossas vidas, né? Vocês já viram aí a introdução daquilo que nós vamos falar. E realmente, né, abençoado, cá para nós, né? Existem certos discursos, né, que parece que fomenta mais, né, aumenta mais tanto a legalidade, a coisa boa, como a ilegalidade. Então, por isso que temos que ter muito cuidado com certos discursos. E eu vou provar hoje dentro da Bíblia, deixa eu colocar aqui a capinha da mensagem de hoje, que Deus não perdoa mais ninguém. Não adianta que Deus não perdoa mais ninguém. Então vamos à palavra revelada? Então, abençoados, estamos aqui e vamos já começar a ler um versículo aí, um versículo que é central dessa mensagem, se assim posso dizer, e se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 13, vamos começar a mensagem. E diz ali, olha, porque até a lei, Paulo está dizendo até a lei o quê? A lei de Moisés, estava o pecado no mundo. Porém, contudo, portanto, todavia, o pecado não é imputado, não havendo lei. Quando você pede perdão a Deus, você pede perdão a Deus por quê e pelo quê? Por um ato que você cometeu? Eu sei que eu estou falando isso, que os abençoados que já estão em graça entendem. Mas aqueles que estão no sistema religioso pedem perdão pelos pecados. Deus só pode te perdoar dos pecados. Então aqui tem um pontapé inicial para a gente começar a entender por que Deus não perdoa mais ninguém. Está ali. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então a primeira parte dessa mensagem, eu quero que você entenda por que Deus não perdoa mais ninguém. Então o que precisamos saber é que Deus não se encontra nesse momento. Eu quero que você entenda isso muito bem, porque o sistema religioso nos dá essa falsa sensação, né? Deixa eu voltar aqui comigo. Nos dá essa falsa sensação de que Deus está, nesse momento, fazendo planos para o futuro da humanidade. De repente, a gente imagina que Deus está entrando com providência e evitando a chuva em algum lugar, como teve aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Quero ser solidário com o pessoal. Então, olha só, então Deus, as pessoas, o sistema religioso, quer dizer, ele imagina que Deus está nesse momento, o avião caindo, entrando com providência, não é isso? Inclusive os irmãos oram assim, Senhor, entra com providência. Então parece que Deus está nesse momento interagindo com o mundo, não é verdade? Abençoados, Deus não está fazendo planos para o futuro, nem muito menos entrando com providência em nada. Essa imagem de Deus criada pelo sistema religioso serve para que você, sabe, faça o quê? Nunca falte ao culto. Faz com que você não deixe de obedecer ao Jesus, dono da igreja, que é o líder religioso. É para que você não deixe de dar dízimo. É por isso que eles precisam manter essa imagem que Deus está fazendo, acontecendo. Enfim, todas as obrigações de um bom cristão institucionalizado de carteirinha, que são os membros, né? Os cristãos que estão no sistema religioso, eles têm essa imaginação de Deus porque foi implantado isso dentro deles. Então, na cabeça dessas pessoas, passam que se eles não fizerem isso, Deus não entrará com providências quando passares pelo perigo. Então, amados, o fato é que Deus encerrou as suas obras no 7º dia. Diz o quê? Ele descansou. Então podemos dizer que Deus tirou férias, que Deus está descansando. Deus não está fazendo nada. Tudo que Deus falou vai acontecer. Por isso que dizemos o quê? Que tudo está consumado. Tudo está feito. Por isso nós falamos que andamos em obras preparadas de antemão por Ele. Por isso dizemos e afirmamos que não cai um fio de cabelo se o próprio Deus não tivesse dado ordem lá atrás. Não que Deus hoje dá ordem aí para que esse cabelo caia ou não caia. Ou seja, tudo que Deus falou e disse um dia, lá na eternidade, irá se cumprir.
quer queiramos ou não. Mas houve um tempo, sim, queridos, que Deus perdoava o homem. Houve um tempo que era necessário. Você saberia me dizer qual foi o tempo? Vamos ao texto lá que nós lemos no começo, e ali vai dizer qual foi o tempo. Foi o tempo da lei. Esse foi o único tempo em que Deus perdoava. Foi o único tempo em que Deus tinha que perdoar o homem, porque o homem era incapaz. Eu vou explicar isso para você. Então, porque até a lei estava o pecado no mundo. Então, nesse momento, era necessário. Nesse mundo antes da cruz, porque a lei evidenciava o quê? O pecado. E o pecado estava de pé. E você sabia que o perdão de Deus só foi possível através da lei de Moisés? Você sabia disso? Que Deus só poderia perdoar o homem quando ele mostrou ao homem como se alcança o perdão? Antes da lei, todos aqueles que viveram antes da lei, Deus não pôde perdoá-los porque não sabia como fazê-lo. E não era a confissão, não era confessar os seus pecados, confessão dos pecados. Existia uma norma, uma regra. Então, antes da lei, não havia como perdoar os pecados. Porque para haver perdão de pecados, somente com derramamento de sangue. Os pecados só podem ser perdoados com derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22, aqui começa a nossa saga na palavra. Está aí, olha. E diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão. Está aí a prova. Portanto, só houve perdão de pecados quando? Quando foi instituído a lei de Moisés. Então havia um tempo, havia um dia específico em Israel para que houvesse o perdão dos pecados do povo, que era o dia da expiação. Isso que eu estou falando é algo muito sério. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Tal ousadia de alguém falar ou mencionar isso que eu estou mencionando. Então, nesse dia, o dia da expiação, que até hoje os judeus praticam em Israel, ali havia perdão dos pecados. E isso foi descrito aonde, André? Levítico capítulo 16. Então simbolizava o que? A expiação dos pecados de toda a nação israelita. E era o dia em que toda a casa de Israel jejuava e descansava. Nesse dia não podia fazer nada. Era só jejum e descanso. Então o perdão de pecados só era possível depois que participassem dessa cerimônia. E tinha mais uma coisa, abençoados, a acrescentar. Esse perdão que era dado não tornava os judeus perfeitos perante Deus. Porque todo ano se fazia a mesma coisa. Então se matava os animais, aspergia o seu sangue, naquele momento se purificava, mas depois, no outro dia, voltava a ser a mesma coisa, não podendo aperfeiçoar. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vamos aqui a gente vai usar bastante texto hoje, tá, queridos? Hebreus 10, 1 diz: porque tendo a lei, a sombra, a lei era sombra de quê? Dos bens futuros. Então não eram os bens futuros, era a sombra. E não a imagem exata das coisas. Não era, porque se fosse, seria perpétua. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano. Pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. Porque para você estar na presença de Deus, você tem que estar perfeito. Você está entendendo? Naqueles dias. Então o que Paulo está escrevendo aí? Ele está dizendo que a lei era sombra. Por esta razão, nunca pôde aperfeiçoar os que se chegavam a Deus pelo sangue dos animais. Por causa da sombra. Então quando o homem andava na sombra, ele tinha a consciência de pecado. Isso, anota essa palavrinha, abençoado. Consciência de pecado. Vamos a Hebreus capítulo 10, versículo 2. Hebreus capítulo 10, versículo 2, que diz: de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado.
Então, toda aquela cerimônia era uma consciência de pecado. Em outras palavras que você vai ver aí, havia comemoração, né, da lembrança do pecado. Então, se o sangue dos animais aperfeiçoassem os que estavam lá na sombra, na lei, naqueles dias, né, de outra maneira teriam deixado de se matar os animais. Matariam uma vez só. E aspergir o sangue. Em outras palavras, o sangue dos animais só conseguia perdoar e não purificar. Vou falar de novo. O sangue dos animais só conseguia perdoar e não purificar. Anota isso, abençoado. Anota, nós estamos na academia do Espírito, hein? Anota, você não ouve isso em qualquer lugar. Porque se aqueles que fossem ministrados pelo sangue dos animais os purificassem, eles nunca teriam mais consciência do pecado. Se houvesse a purificação, não haveria consciência do pecado. Porém, todo ano que se fazia a mesma coisa em Israel. Por isso que somente nesse tempo era que Deus perdoava. Por causa da transgressão da lei. E hoje, André, Deus perdoa? Não. Por que Deus não perdoa? Sabe por que Deus não perdoa, querido? Sabe por que Deus não perdoa? Porque você está purificado para sempre. Porque você está perfeito para sempre. Mas hoje o sistema religioso, o que eles fazem nas várias cerimônias deles? Eles relembram pecados, sim ou não? Aí pedem perdão. E eles acham que Deus os perdoa. Deus não os perdoa. Por quê? Porque Deus não os vê em pecados. Eles têm a consciência de pecado por causa da doutrina. Porém, Deus não os vê manchado. Deus não os vê em pecado. Amados, eles se fazem pecador sem terem pecados. Eles se tornam transgressores daquilo que Deus edificou. Vamos ver aí Hebreus capítulo 10, versículo 3. Hebreus capítulo 10, versículo 3. Vou já botar para você aqui, eu quero botar antes. Eu vou comentar alguma coisa sobre isso aí. Quando Paulo escreveu isso aqui, foi antes da consumação dos séculos, tá bom, abençoados? E parece que ele estava escrevendo a essas igrejas indignas. Hebreus 10, 3 diz: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração de quê? Comemoração dos pecados. Olha aí. Tu já viu alguém comemorar pecado? Sistema religioso. Você já viu alguém comemorar pecado? Lá na lei. Então a consciência de pecado dos judeus não os aperfeiçoavam, porque estavam em sombras, e o sangue era de animais. E neste dia da expiação, ou o dia do perdão dos pecados, fazia-se comemoração dos pecados. Está aí a palavra dizendo. Ou seja, havia uma consciência de pecado. O mesmo que eles hoje no sistema religioso fazem o quê? Através da ceia. Sim ou não? Eles não fazem uma reflexão, eles não dizem assim: olha aqui, examine-se o homem a si mesmo, né? Aí o camarada faz aquela reflexão. O que está fazendo? Comemorando pecado, relembrando pecado. Isso é consciência de pecado. Então, o irmão que ainda está nessa igreja, nessas igrejas aí, que praticam a ceia, diz assim: mas André, não foi o próprio Senhor Jesus que instituiu a ceia? Você já olhou lá direitinho, André, o que você está falando aí? Amados, isso é o que te ensinaram. E te ensinaram errado. O que faz aí as pessoas se batizando em água? Consciência de pecado, sim ou não? Porque eles dizem haver a necessidade de se jogar na água para que o velho homem, o pecador, seja revestido do novo. Que água nada. Uma mentira descabida, deslavada. Aliás, toda mentira é descabida e deslavada, né? Meu amado irmão, uma água não pode te purificar. Os sangues de animais não pode purificar aquele povo. Um pãozinho e um suquinho de uva ou vinho, para os mais avançados, né? Não pode te purificar. Ficar algumas horas sem comer não pode te purificar. Você sabe o que pode te purificar? O que pode te purificar é saber disso aqui, olha. Hebreus capítulo 10, versículo 12. É isso que você precisa saber. Tá aí, olha.
Mas este, falando de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E agora, você vai me dizer que ele fez isso aí ou não? Ele venceu ou não? Ele encerrou a lei ou não? Um único sacrifício. E ele não vai vir e morrer toda vez que você transgredir ou errar, né? Porque hoje se erra, né? Hoje não se peca mais, hoje se erra. O pecado foi para uma nação, acabou. Então ele não vai vir morrer de novo, e de novo, e de novo. Isso querem os religiosos, isso querem os líderes do sistema religioso. Eles queriam que Jesus morresse todas as noites, em horário nobre na televisão. Para quê? Para aumentar a renda. E tem mais uma coisa. Jesus não morreu por você. Porque a você, ele te deu a honra de nascer em um mundo onde já não há mais pecado, porque ele tirou essa sombra. Aí sim, Jesus veio tirar a sombra e te colocar aonde? Na imagem real das coisas. E hoje, quando tu vai a uma igreja dessas aí, eles te colocam o quê? Antes da cruz. E lá, sabe o que eles fazem? Vituperam o corpo de Cristo, vituperam todas as noites em seus cultos o corpo de Cristo, e isso tem sido assim durante 2000 anos, desde que surgiu Roma e sua falsidade que enganou milhões e milhões e milhões de pessoas. E todos os dias matam e esquartejam o corpo de Cristo, e ainda dizem que o sangue de Cristo sequer serviu para tirar o pecado do mundo. Porque o pastor no final do culto, o padre no final da missa fala: vão para casa, pecadores. E eles colocam vocês a pedir perdão. E quando tu pede perdão, você está revivendo sei lá o quê, porque pecado não é. Quando você pede perdão, Cristo te olha e fala assim: ué, eu perdi? Por que você está me pedindo perdão dos pecados? Está entendendo, abençoado? Não há mais pecado. Então por que tu pede perdão? Saiba de uma coisa: ele nunca vai te perdoar, porque ele já te vê perfeito. Tu duvida disso? Hebreus 10:14. Hebreus 10:14 vai conversar contigo. O André vai sair de cena, que na verdade não sou eu mesmo, e tá aí, olha. Hebreus 10:14. O que diz Hebreus 10:14? Porque com uma só oferta, um só sacrifício, aperfeiçoou até quando? Até você pisar na casca de banana, cair e xingar um palavrão? Não. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. É para sempre, meu querido. E quem são os que estão sendo santificados? Ou separados, porque a palavra santificado é separado. A palavra santidade quer dizer separado. Quem são? São os que foram separados para entender uma mensagem como essa. Ou seja, aqueles que estão com os olhos iluminados. Aqueles que não pedem mais perdão. Aqueles que agradecem a Deus por viver no melhor período que qualquer ser humano jamais viveu nessa terra. Por isso que você entende isso aqui. E isso também quer dizer que ele te tirou o pecado para sempre. Você já nasceu sem isso. Naqueles dias em que Paulo escreveu isso aqui, olha, Romanos capítulo 8, versículo 2, porque nós nascemos depois. Olha aí, olha. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Da lei, do pecado e da morte. O que faz o teu pastor, o que faz o teu padre te dizendo que você é pecador? Está anulando isso aí, ó. Entende ou não? Se você entende, meu irmão, escreve aí: eu entendo. Coloca aí, abençoado, participa. Eu entendo. Porque você está glorificando a Deus nesse momento. Amados, vocês sabem o que acontece com as pessoas do sistema religioso? Elas estão com medo. Elas se borram de medo. Elas têm medo de ouvir uma mensagem
desse canal. Por isso que quando você ouve uma mensagem minha, né, você apresenta uma mensagem minha para alguém, muitos não querem ouvir, porque essa mensagem dá medo. Porém, eu te digo uma coisa para você que tem medo. Hebreus capítulo 10, versículo 38 vai falar com você agora. Você tem medo? Você tem medo de ouvir? Então você toma isso aqui, ó. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, você tem medo? Está recuando? Não vai ouvir? O que diz ali o texto? A minha alma não tem prazer nele. Veja aí, tem medo. E tem alma também no texto aí, né? Não é que alma, essa alma do texto, atenção, porque hoje está se fazendo muita confusão, tá? Não é que essa alma aí sai do corpo e voa por aí, não. Porque isso não existe. A alma aí é como se estivesse escrito, se você tiver medo dessa fé, você não estará santificado para ser perfeito aqui nesta vida. E estará o quê? Em condenação. É nesta vida aqui, queridos. Muita gente tem me procurado no WhatsApp, me falando assim, André, o pessoal não me ouve, meus familiares não me dão ouvidos. Então, amados, eu tenho um conselho para você, tá? Deixa eles para lá. Deixa eles para lá. Quem perde são eles, e não você. Então, eu te digo, larga de ser bobo. Vai viver. Vai viver, irmão. Porque a graça eterna não é uma religião para ficar discutindo. Não é. Quer. Quem não quer, paciência. Quem é. Quem não é, talvez nunca seja. Então vai viver a vida, vai desfrutar. Desfrute do melhor dessa terra. Meu amigo, meu irmão, você tem direito a isso. Escreve aí no chat ou nos comentários. Eu tenho direito de comer e viver o melhor desta terra, porque com uma só oferta Ele me fez perfeito para sempre. Ainda mais nós que estamos em um processo de separação, estamos em um processo de santificação. Para quê? Para conhecer os mistérios que Deus tem nos revelado. Por isso que a necessidade de você, da santificação, para você entender. Separado para você entender. Você foi separado para entender. Glória a Deus. Agora acompanha comigo, abençoado. Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 6. Não se perca aí não, queridos. Vem comigo aqui, olha. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Paulo está falando aqui da cerimônia do dia da expiação, no dia do perdão dos pecados para os judeus. Paulo está falando sobre isso. E tem mais um detalhe, só havia perdão para os seguidores da lei. Atenção no que eu vou falar. Ou seja, tinha que ser judeu. Para cumprir a lei, tinha que ser judeu. E se não fosse israelita? Nem disso participavam. Porque aqueles que eram os gentios, quando se convertia ao judaísmo, eram conhecidos como os prosélitos, tá? Só ficavam onde? Do lado de fora do templo. Não tinham acesso à casa de Deus. Não podiam cumprir toda a lei. Escuta, se você não fosse israelita, se você não fosse da descendência lá, de alguma daquelas tribos, você não poderia cumprir toda a lei. E não cumprir toda a lei significa o quê? Vocês não seriam perdoados. Não cumpriu toda a lei. Ainda tem esse detalhe. Pegou o corte aí, pescou? Você pescou, abençoado? Vamos lá, verso 7. Vamos prosseguindo aqui. Não se perca, deixa eu ver aqui, para mim também não me perder. Hebreus 9:7 diz: mas no segundo, só o sumo sacerdote, aí está falando que entrava no Santo dos Santos, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, lembrando que Paulo, quando escreveu isso aqui, abençoados, estava falando de um tempo de sombras, um tempo de trevas, um tempo de condenação, um tempo da lei de Moisés, não a imagem real das coisas. Hoje você está já na imagem real das coisas. Então o pastor daquela época se reunia para lembrar pecados e oferecia o seu pecado e o pecado do povo. Parece hoje igual, né?
Tem muitos pastores que às vezes, né, falam assim: eu passei a madrugada toda orando pela igreja, pedindo ao Senhor perdão. Não tem pastores que falam isso? Verso 8. Não se perca, André. Verso 8 de Hebreus capítulo 9. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Eu estou explicando a vocês, abençoados, que o perdão dos pecados só houve na lei. Fora da lei não há perdão. Não há perdão, porque sem lei não há condenação. Então o que tu faz aí pedindo perdão a Deus pelos seus pecados? Então veja nesse verso uma tremenda revelação, dando o que? A entender que na lei o caminho do santuário não estava descoberto, o verdadeiro caminho. E vocês sabem qual é o caminho? Vocês sabem? O caminho é o reino de Deus. Porque enquanto estivesse de pé lá o primeiro tabernáculo, e aqui é uma referência clara aos templos que os judeus construíram em sua história, enquanto aqueles lá estivessem de pé, não estava aberto o verdadeiro caminho. Estava encoberto. Por essa razão que nós cremos que todas as profecias se cumpriram onde? No ano 70, o ano da derrubada do templo. O templo está derrubado. Hebreus 9:9. Avisei a vocês, né? Muita referência hoje, isso é bom, né? Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereceu dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz serviço. Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava falando do tempo presente. Aquele tempo presente de Paulo já passou. Então nós temos que ter muito cuidado quando a Bíblia fala o tempo presente, o tempo futuro, porque não podemos futurizar a Bíblia. E o que isso quer dizer? Que enquanto a lei, enquanto a sombra, enquanto o templo estivesse de pé, tudo era aquelas ordenanças e cerimônias que tinham que ser feitas. E nunca aperfeiçoou ninguém a nada. Por isso que você volta, aí aqui pensando no sistema religioso, é por isso que você volta todos os domingos na igreja para pedir perdão dos seus pecados. Criou-se esse loop. É um loop que nunca vai acabar. Acaba quando tu descobre que tu não tem mais pecado. Tá entendendo? Versículo 10 de Hebreus capítulo 9. Vamos prosseguindo, tem muito versículo ainda. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Consistindo em quê? Comidas, bebidas, várias purificações com a água, não faça, não desça, tome banho de dia, lave a mão, só se pode se banhar assim depois de tal hora. Olha aí porque antes Deus tinha que perdoar por causa dessas coisas. Era muita coisa, pessoal. Era muita coisa para o judeu lá cumprir. E ele sempre cai em transgressão. É por isso que Deus tinha que perdoar. Porque aquele que não cumprisse a lei estava condenado. Está entendendo? Então, amados, antes também, vale falar aqui para vocês, antes a carne estava viva. Antes do ano 70, antes da cruz, o espírito do homem estava morto e a carne estava viva. Por isso que tudo era na carne. O pecado era na carne. O pecado nunca foi algo espiritual consumado, nunca foi. Queridos, vou voltar aqui, peraí. Vocês estão começando a entender por que vocês foram santificados? Vocês estão começando a entender por que vocês foram purificados? Para entender isso. E isso lá que Paulo estava falando foi até que dia? O dia da correção. E o que é esse dia da correção? E para quem foi a correção? O dia da correção foi o juízo final, que o Apocalipse descreve. E foi para quem? Israel. E eles foram corrigidos, por isso que tinham que pedir perdão. E Deus os perdoou. Não se perde aí não, queridos. Está entendendo? Eu recebo que teus olhos vão ser iluminado nessa mensagem. Hebreus 9, 11, 12. Vamos prosseguindo, tem muita coisa ainda. E diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens vindouros ou dos bens futuros, olha aí, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação,
nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Para quem foi isso aqui? Para eles lá. Você já nasceu santificado, você já nasceu purificado, você já nasceu em uma terra em que não há pecado, você já nasceu em um tempo em que Deus não perdoa, porque Deus não te vê com mancha e nem ruga. Tá claro para você, querido? Então Jesus veio para quem? Para quem tinha que pedir perdão, para a nação de Israel, a nação eleita, o povo de propriedade escolhida de Deus. E quem era esse povo? Israel. Porque era necessário perdão para eles. E esse perdão para eles foi para sempre. Não é isso que o texto diz? Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mas agora você vai começar a ter mais clareza em entender o que eu quero dizer. Por que Deus só perdoou no antigo pacto? Hebreus 9:13. Vamos seguindo. Hebreus capítulo 9, versículo 13. Você vai ter mais claro. Olha aí. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, então esses animais, se esses animais sob um corpo de carne os santificava na carne, é isso que o texto quer dizer. Versículo 14. Muito mais, quanto mais, muito acima está o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará o quê? As vossas consciências de quê? Das obras mortas, do pecado, para servirdes ao Deus vivo. Mas só lembrando que isso aqui é para aquele povo, tá? Lembre-se disso. Isso aqui não foi para você. Escreve aí, abençoado. Isso aqui não foi para mim, mas de alguma forma contribuiu para o caminho em que me encontro hoje. Escreve. Isso aí não foi para mim, mas eu sei que de alguma forma isso contribuiu para o caminho em que me encontro hoje. E você sabe qual é o caminho que tu percorre hoje? Que não há mais pecado, que você está santificado, que está perfeito, sem mácula e nem rugas. Por isso não pedimos perdão a Deus. Deus não te vê em pecado. Que Deus não tem do que nos perdoar, entendeu? Versículo 15 e 16. Vamos lá. E diz: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamando recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Mais claro que isso, o galo não canta. Então hoje não tem mais, abençoado, você imaginar pecado, transgressão de lei, imaginar que depois disto, ou seja, Deus só corrigiu a nação e voltamos de novo a pecar. Ora, que isso? Então é o contrário, né? Porque antigamente somente os judeus podiam pecar. Isso segundo o raciocínio do sistema religioso. Veja como não tem lógica. Então antes todos concordam que a nação, para pecar, tinha que ser judeu e cumprir a lei. Sim ou não? E errar na lei, quer dizer, cumprir e errar. Aí era a transgressão da lei, pecado gerado. Então somente um povo podia acontecer isso, que era o povo de Israel, era o judeu convertido. E os gentios não estavam, os gentios estavam longe. Então, depois da cruz, para o sistema religioso, Deus colocou os gentios dentro da lei. E não tirou o pecado. Olha que incrível, é ou não é? Aí Paulo descreve a obra salvífica de Cristo, que era para o povo de Israel. Versículo 17. Versículo 17 diz: porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Foi por isso que Cristo morreu, para tirar o testamento antigo, que era para qual povo? Israel. E através dele, abrir o novo. E o novo não é pegar o povo que não tinha acesso à lei, colocar dentro da lei. Não, porque isso é o sistema que prega. Então no Antigo Testamento tinha que se pedir perdão. Tinha que se pedir perdão a Deus.
porque a carne estava ativada e o espírito dentro do homem estava morto. Por isso que Paulo chama esse tempo um tempo de sombra, porque nunca nada aperfeiçoou ninguém neste tempo. Então era necessário pedir perdão. Por quê? Porque eles voltavam às velhas transgressões. A lei continuava lá intacta. O problema era a lei, porque a carne estava enferma. Já era. Carne nenhuma se salvou até hoje. Nem no antigo pacto e nem nesse. Nem nesse tempo, né? Porque pacto não. Nós não vivemos sob pacto. Então Cristo foi o único a abolir a lei, o Velho Testamento, a sombra, para que através dele retirasse o quê? O pecado do mundo e fazer de um povo escolhido, né? De fazer de um povo só escolhido o mundo dos filhos de Deus, que hoje vivem no seu reino, que não tem mais pecado. Amados, você tem que entender que pecado é uma coisa, pecado é transgressão de lei, ponto final, biblicamente falando, ponto final. O homem é que universalizou o pecado, e pecado é tudo que é erro, tudo que é errado. Ninguém está fazendo apologia ao erro. Você tem que entender o pecado bíblico, tirar o pecado da Bíblia e universalizar o pecado. Queridos, isso é uma maldade muito grande. Foi isso que fizeram conosco, e hoje Deus está revertendo. Deus está tirando a universalização do pecado para te mostrar que erro é uma coisa, pecado é outra. Então hoje nós não andamos por aí lembrando o pecado, porque sabemos que somos novas criaturas. Foi por isso que Deus tirou lá de lá da falsa igreja, que só fazem o quê? Lembrar pecado. Seus hinos lembram pecado, seus cultos lembram pecado, tudo lá lembra pecado, suas práticas lembram pecado, tudo lá é pecado. E a consciência deles ainda estão embotadas. Por isso não creem que Jesus veio e tirou tudo o que poderia ser um entrave para todos. Para encerrar, abençoados, vamos ao verso 24. Tá? Depois vocês leem todo o capítulo 9 de Hebreus, para vocês terem uma ideia melhor. Tá? As mensagens daqui do canal, elas são libertadoras. É por isso que eu falei que o livro também tem essa função de libertar, não só para um lado, para o outro, porque a espada é mais cortante do que 2 gumes. Ok? Hebreus 9, 24, é isso que nós estamos aí? Hebreus 9, 24? Sim. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Olha isso aí, abençoado. Versículo seguinte, que é o versículo 25. Versículo 25 diz: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Então, Cristo não entrou no santuário com sangue alheio. Ele entrou com o seu próprio sangue para perante Deus comparecer. Olha só que tremendo. Isso aqui aconteceu. Hebreus 9, 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o que Cristo foi fazer perante a face de Deus? Ele não entrou nesse santuário espiritual com o sangue de animal. Ele entrou com o seu próprio sangue. E ele não fez como o sumo sacerdote, que cada ano tinha que entrar, uma vez só. E ali ele ofereceu. De outra maneira, que se fosse o contrário disso, seria necessário ele padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Por isso é que na consumação dos séculos, se manifestou uma vez para aniquilar. Aniquilou ou não aniquilou? E o que você faz pedindo perdão a Deus, perdão dos pecados? O que você faz? Você está errado. Você que pede perdão a Deus está em erro doutrinário. Você está dizendo que Jesus não compareceu perante a face de Deus para apresentar o seu sangue e através do seu sangue tirar a lei que maculava a todos. Está entendendo?
Hoje o sistema, ele prega, quando você pede perdão e Cristo te perdoa, Deus te perdoa, né? É como se ele morresse todas as vezes. Eu já vi pregador pregar isso, tá? Eu já vi, um pregador não, né? Cão guloso, como dizem por aí. Eu já vi pregar isso. Você sabia que você mata Jesus todas as vezes que você peca? Aí depois ele foi pro dízimo. Ó, malandro, né? Foi para a hora da oferta. Você está dizendo que ele não foi suficiente quando você pede perdão. E quem pensa o contrário daquilo que pensamos, né, estão o quê? Em erros doutrinários. Hebreus 9, 27 e 28. Eu acho que eu não coloquei aí não, abençoado. Não coloquei não, olha. Que coisa, eu esqueci, abençoado. Mas vamos ler. Vou ler com vocês aqui. Se você tiver com Bíblia, acompanhe. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado para os que esperam para a salvação. Meus amados, estamos diante de uma revelação. Eu vou colocar esse versículo aí, abençoado. Só um pouquinho de paciência comigo. Peraí, só um pouquinho de paciência que eu vou colocar para vocês aí, tá? Tá aqui. Vai sair meio borrado, meio estranho, mas eu tenho que colocar esse versículo para vocês. Consegui. Tá aqui, ó. Consegui. Vou colocar aí. Tá aí. Tá aí, queridos. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, leiam aí. Então, depois de uma revelação dessas, meus amados, você ainda vai pedir perdão de pecados? Veja o que diz esse texto. Ele está dizendo o quê? Que ele se ofereceu para tirar o pecado de muitos. Por que de muitos e não de todos? Porque somente os que se arrependeram receberam perdão eterno. Lembrando, mais uma vez, que aqui se trata do juízo ao povo de Israel. Não a esses dias. Você já nasceu sem isso. Aqui está se referindo ao dia do juízo. O que estava acontecendo ali. Você não entra nessa história aqui, tá bom? Hoje você desfruta dessa história diferente. Então hoje nós desfrutamos dessa história. Então Israel esperava o seu Salvador. E o Salvador foi quem? Yahushua. E estes foram salvos. E esses de Israel foram salvos de quê? Da lei, da sombra, da escuridão, das trevas da morte. Passaram da vida para a morte e estes ressuscitaram. Você não, abençoado. Você não teve nada a ver com isso aqui. Isso não te alcançou. Mas hoje, o mundo em que vivemos ainda conserva consciência de pecado por causa de uma falsa igreja. Mas a revelação dessa palavra nos tirou essa consciência. Nós antes tínhamos o quê? No sistema. E lá não podíamos frutificar para Deus. Lá não poderíamos desfrutar e frutificar. Mas hoje, meu amado, você está 100% livre, gozando em um reino inabalável. Por esta razão, o reino de Deus, no reino de Deus, não há perdão, não se perdoa ninguém. Por quê? Porque ele te tem como filho. Ele te tem como filho, querido. Ele não te perdoa porque ele não te vê em pecado. Não há lei. Agora, o que tu aprontas na carne, terá sempre que dar satisfação a alguém. Sim ou não? E cuidado, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Se você fizer algo a alguém, prejudicar alguém, peça perdão, restitua ao irmão. Mas com Deus, você está em paz. Com Ele, a sua ficha estará sempre limpa. Mas existe certos discursos, né, conforme eu falei no começo, que parece que incentiva essas práticas, né? Você sabendo que Deus perdoa, e você sabendo que Deus não perdoa, o que você planta, colhe. Vai gemer, pode ser abençoado, pode ser do sistema, pode ser quem for. Por isso que nós devemos conservar-nos em atenção às obras da carne, e não deixar que isso vá nos conduzir a até mesmo, como diz a palavra, né, que todos aqueles que praticam as obras da carne
não desfrutam do reino de Deus. É um salvo na mente, mas não desfruta. Um homem que vive bêbado pela rua, com um cachorro lhe lambendo a boca, ele reina em vida? Claro que não reina. Então, amados, estamos chegando ao final dessa mensagem. Eu quero que esteja isso bem claro a vocês. Não estamos fazendo apologia a nada, a andar errado. Não, muito pelo contrário. O que eu estou mostrando aqui é um posicionamento bíblico. Então nós não podemos fugir desse posicionamento. E nem eu posso tirar da Bíblia e querer que as pessoas vivam sob aquela consciência de pecado. Não há pecado. Deus não te perdoa de pecado. Isso não existe mais. Ele já perdoou aquele povo. Você já nasceu fora disso. Agora, o que você faz com essa carne, você vai dar conta, quer você queira ou não. Ok, abençoados? Estamos chegando, estamos ao final. Eu quero aí, mais uma vez, pedir a você, se você ainda não adquiriu o nosso livro, olha, abençoado, você não sabe o que você está perdendo. Hoje mesmo, entre em contato comigo que eu estarei lá para receber vocês, tá bom? Graça e paz aí e até a próxima mensagem.